Um dos episódios mais marcantes durante a Guerra do Contestado, mas que durante anos foi silenciado ou mesmo pouco se sabia sobre o que de fato teria acontecido. A chacina do Iguaçu, que aconteceu na localidade hoje conhecida como o distrito de Felipe Schmidt, vitimou 17 pessoas, entre comerciantes e trabalhadores. Somente em 2016, a partir de pesquisa intensa da historiadora Viviane Poyer, é que pôde-se saber mais sobre o que verdadeiramente teria acontecido. E ali, então, eu comecei a juntar quebra-cabeças, né? O Diário da Tarde publicou uma nota que tiveram homens que foram mortos no Planalto Norte. Daí já vinha numa outra notícia, foi nas margens do Rio Iguaçu, né? Então, tu já começa a cruzar mapas também. Daí a gente pega mapas de época, né? Mapas antigos. E daí já começa a olhar, a tentar localizar. As localidades mudaram todas de nome. O próprio Felipe Schmidt não se chamava Felipe Schmidt, se chamava Porto Jararaca. Conflitos pessoais e disputas por terras teriam sido fatores determinantes para a morte dos 17 inocentes. O coronel Fabrício Vieira, ele tinha muita rixa, não só ele, como todos os outros grandes coronéis que se envolveram com a guerra, tinha como pano de fundo, não pano de fundo, digamos assim, mas o objetivo principal era a questão de terras. E ele tem um aval do general Setembrino e nos entrelinhas ele começa a cometer várias atrocidades. E uma dessas atrocidades foi essa chacina do Iguaçu. O evento, o episódio, né, esse infeliz episódio aconteceu na noite de 23 para 24 de novembro de 1914, quando recentemente, muito recente, o general Setembrino de Carvalho havia assumido o comando geral das forças, né, em campanha na região do Contestado. Então, o Exército Brasileiro acaba agregando às forças militares um contingente bastante grande de homens, de civis, os chamados vaquianos. O grupo que desceu no Porto dos Bugios sequestrou um comerciante daquela região e estupraram a esposa dele, roubaram todos os bens que ele tinha na mercearia, atearam fogo no restante e levaram esse homem preso, né, sequestraram, levaram, subiram até o Porto Marculino, onde os outros homens que estavam dormindo depois de um dia de trabalho. Nesse tempo, no Barranco do Rio tinha um ranchinho, nesse ranchinho tinha 16 empregados desse Beppe Liro. E esses empregados viram, na verdade, né, o patrão sendo capturado, o patrão sendo amarrado, levado, e eles foram também, porque eles viram, então assim, os caras estavam na hora errada, no lugar errado e viram coisa errada. Aí foram capturados também, foram levados junto, amarrados dentro de uma lancha. Eles chegam nesse lugar e são, um por um, são degolados, né? Então, são despidos e degolados, até inclusive no local tem uma árvore lá que tem, né, há uns anos, uns 30 anos depois do episódio, ainda tinha a marca na árvore do corte dos facão. Um paletó roubado de uma das vítimas teria sido elemento-chave para que a chacina tivesse destaque na época e mesmo anos depois. Teve isso. Isso aparece nos jornais, tá? Aparece nos jornais que foram pessoas que estavam nesses barcos a vapor que viram e relataram para o Jornal Diário da Tarde, para as pessoas, né, como um todo, e que isso ficou registrado realmente como isso realmente de fato aconteceu. Estava descendo de São Mateus do Sul o vapor Paraná com passageiros, e os passageiros percebem que no meio daqueles homens todos sujos de sangue, roupas rasgadas e tal, um cidadão com calça rasgada, suja de sangue, camisa suja de sangue e um paletó novo. Esse paletó era do Beppe Liro, que tinha sido morto há pouco tempo atrás, rio abaixo ali. E até nos comentários dos passageiros que não era roupa para aquele tipo de pessoa. Aquele paletó era um paletó nobre e tal, não seria para aquele tipo de pessoas. Alguma coisa tinha acontecido errado, e sem contar o sangue dessas pessoas ali. Hoje, às margens do Rio Iguaçu, há um monumento em memória às 17 vítimas desta chacina. Bem provavelmente, esses homens foram mortos por, além de estar fornecendo alimentos,
os sertanejos, também porque os vaquianos que mataram eles tinham dívidas, tinham contraído dívidas, estavam devendo dinheiro para esses homens. Essa versão dos vencedores é que o exército veio e pacificou, tinha um bando de baderneiro que estavam fazendo arruaças aí na região, e o exército veio pacificar. Aí, então, a partir do momento que as pessoas não aceitam a pacificação, por bem, são pacificados à força, né? Mas, na verdade, as pessoas recebiam a chamada gravata vermelha, que é a degola, que foi usada muito na Revolução Federalista, né? Então, eram pacificados à força, recebiam de presente a gravata vermelha. Esse é um dos tantos episódios chocantes da história do contestado que merecem conhecimento e que só veio à luz graças a um incansável trabalho acadêmico.